Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, preparando as marmitas da semana, andando no transporte público, vendo as atualizações dos Regional Screening Levels, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz. Esse é o episódio 223 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada. É interessante a gente pensar que muita gente que nos ouve agora começou no GAC depois de 2020, portanto depois que tínhamos iniciado o nosso projeto, o que era muito difícil de imaginar lá atrás e ainda hoje nos deixa meio perplexos. Mas é isso, ainda estamos aqui, firmes, fortes e felizes, tentando colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês aqui no podcast, na newsletter e no screening de notícias. Esse material é técnico, com conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos, também pode ser um espaço para discussão e reflexão, e claro, é também um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que fazem o GAC acontecer, para que elas contem as suas belas histórias. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 54 apoios ativos nessa campanha, apoios que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, mas especialmente por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado do GAC. Agradeço muito às atuais 54 pessoas cujos nomes estão na descrição do episódio. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha do Apoia-se. É muito simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental. O podcast Áreas Contaminadas conta também com 3 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, muito renomadas no nosso mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo e isso é uma coisa muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas 3 empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também implicitamente nos dizem continuem. E com certeza continuaremos. Em abril teremos uma nova versão do curso de GAC para iniciantes da parceria Senac-AESAS, curso ao vivo online às terças e quintas. Uma coisa diferente desse curso é que ele custa metade do preço dos cursos convencionais da AESA-Senac, justamente pensando nesse público dos iniciantes. Mais informações, inscrições e agenda completa no site www.aesas.com.br/eventos. Relembro vocês que além desse nosso podcast semanal, temos também a nossa newsletter quinzenal com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo, economia, ciências e outras coisas, priorizando comentários um pouco mais longos. Intercalando com a newsletter, também quinzenalmente, também aos domingos, temos outro podcast, o Screening de Notícias. Esse focado nas notícias do GAC, nos highlights do GAC. Já tivemos 4 edições do Screening de Notícias. Neste ano, a última foi no domingo que passou. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio especial, começando pelo fato de termos um co-host, um co-apresentador, o Rafael Souza, bastante conhecido no mercado com o codinome Rafinha. O Rafinha me ajuda nessa conversa com o Giovanni Zandoná. O Giovanni é do Laboratório Consulting, que fala conosco nesse episódio sobre a miniaturização das amostras para análises químicas. A ideia com essa miniaturização é mostrar como é possível reduzir o volume de alíquotas de amostra, principalmente de água subterrânea, para que os ensaios em laboratório sejam realizados com os mesmos limites de quantificação, mesmos critérios, mesma curva de calibração, enfim, com a mesma qualidade da original, porém com um volume muito menor de alíquota de amostra, o que facilita o trabalho de todo mundo e diminui a geração de resíduos, de efluentes e tudo mais. Vejam como ele fez isso nesse episódio. Espero que vocês gostem. Fiquem agora com as palavras de Giovanni Zandoná.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast Áreas Contaminadas. Eu estou aqui com um convidado ilustre, o Giovanni Zandoná. Mas o convidado ilustre vai ser entrevistado, ele está acompanhado por outro convidado ilustre, que é o Rafael Souza, o Rafinha, que hoje vai pedir música aqui para o Fantástico, que é a terceira vez que ele vem aqui. Ele esteve aqui no episódio 149, onde ele contou a história dele, depois ele esteve com o Michel contando aquele caso lá no Rio de Janeiro, e hoje ele está aqui para me ajudar a falar com o Giovanni. Rafinha, vamos começar por você. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao podcast. Fala, Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente tinha esquecido essa questão da música, né? E é verdade, é a terceira vez. Então, vou ser o sorteado aí para escolher. Isso aí. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Acho que hoje quem vai dar aqui o show é o Giovanni, mas a gente veio falar um pouquinho de laboratório, falar da miniaturização, que eu acho que é uma coisa que tem sido difundida aí no mercado, né? E a gente tem sido um dos principais laboratórios a abordar isso primeiramente. Então, acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Legal. E agora estou me lembrando, você falou sobre isso, Rafael, uma vez com a Maria, né, no podcast dela, né, do Café com GAC. Isso faz uns 2 anos, talvez Sim, 3, né? isso, a gente fez, eu e a Maria, a gente fez um episódio no programa dela, só que agora, Marcão, a gente miniaturizou mais ainda. Legal. Ou seja, o que eu fiz lá com a Maria, que já era reduzido, Uhum. agora reduziu mais ainda. Legal, legal. Mas a gente fez sim um episódio, ficou bacana. Legal. Então o pessoal também ouça lá, Café com GAC, um dos episódios foi com o Rafael e sobre miniaturização. Ouçam lá também. Legal. Giovanni, agora é a sua vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui ao podcast Áreas Contaminadas. Boa tarde, agradeço o convite aí, né, para conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né, e está tão em pauta hoje em dia nos laboratórios, e vai ser um prazer aí participar e contribuir um pouquinho, né, com o nosso conhecimento aí, com todo mundo aí que tem interesse nessa área. Legal, legal, Giovanni. Bem-vindo a bordo. Vamos começar do começo. Giovanni, você aí do Rio Grande do Sul, você é Grêmio ou Internacional? Eu sou internacional. É bom a gente perguntar de cara, né, para não falar nenhum, né, não dar nenhum... Para separar o joio do trigo. Isso aí. Bom, Giovanni, conta para nós aí onde cresceu o pequeno Giovanni, o que você gostava de fazer e que caminhos te levaram para a química aí na juventude, né, e idade adulta. Então, eu sou de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, é uma cidade bem pequena. Hoje acredito que tenha em torno de 2.500, 3.000 habitantes, então é uma cidade muito pequena do interior. Para quem conhece um pouquinho do nosso estado, ela fica no norte do estado, né, perto de Passo Fundo, que é uma cidade um centro um pouquinho maior. Então eu cresci, fiz o ensino fundamental lá em Barra Funda mesmo. E aí, no ensino médio, eu tive a oportunidade de cursar um curso técnico, né? De fazer um curso técnico. Eu tenho um tio que possui uma empresa, né, de água mineral. Então, como a mão de obra era escassa lá na cidade, por ser uma cidade muito pequena, do interior, então a gente ia para outras cidades maiores para estudar e com isso depois retornava para a cidade para trabalhar nessa empresa. O que mudou no meu caso? Eu fui para fora para estudar e não voltei mais. Então, no meu caso foi um pouquinho diferente. Eu saí de lá para estudar, mas não retornei. Então, fiz o ensino técnico em Química, né? Uhum. Numa escola em Novo Hamburgo, que é a região metropolitana, que é de Porto Alegre, uma escola muito boa, muito bem reconhecida. Uma escola integrada, né? Então eu fazia o ensino fundamental e técnico junto, Certo, né? certo. Foram 4 anos e meio com estágio. Então eu fiz todo o curso técnico em Química junto com o segundo grau nessa escola. E isso foi muito importante para mim, que o ensino técnico ele abre as portas, né? Para o primeiro emprego, né? Para te se inserir no mercado de trabalho e construindo uma carreira acadêmica, né? Foi aí que eu conheci a Consult. Então, quando eu estava nesse curso técnico, eu precisava fazer um estágio para me formar.
E como eu já tinha a intenção de sair de Novo Hamburgo para Porto Alegre, eu certo. procurei um laboratório em Porto Alegre para fazer esse estágio. E aí surgiu a oportunidade da Consulting, eu ia uma vez por semana fazer alguns ensaios. O primeiro contato com a área, né, com a parte analítica, né. Então foi aí que eu comecei a conhecer a Consulting. A Consulting ainda não era em Viamão, não era na sede que a gente tem hoje. Sei. É uma sede própria, era uma sede alugada, né, em Porto Alegre. Foi o meu primeiro contato com o laboratório e o meu primeiro contato com a Consulting. Desde então eu nunca mais me desvencilhei do laboratório. Então, desde 2014. Caramba. 2014 com a Consulting. Aí depois disso, trabalhando como técnico em química, né, eu comecei a cursar a faculdade de licenciatura. Então eu trabalhava de dia no laboratório e de noite cursava a licenciatura em química. Depois de um tempinho longo, bom tempo, né, eu consegui finalmente me formar, né, na graduação. Aí fiz um mestrado, né, em química analítica, então tenho mestrado em química também. E tenho 2 pós-graduações na área de educação. Eu hoje não trabalho, nunca trabalhei na área da educação, mas eu sempre gostei, né, da área da educação. Eu acho que a gente tem um contato com essa parte da educação, ajuda também aqui no laboratório. Então, Sim. a gente lida com muitas pessoas, Sim. a gente faz treinamento, a gente desenvolve técnicas, né? Então, essa parte da licenciatura, esse conhecimento que eu adquiri com essas 2 graduações me ajudaram bastante assim na minha evolução aqui como gerente técnico no laboratório. Caramba. Resumidamente, é isso. Daí você está no laboratório, você entrou na Consulting como técnico e durante essa trajetória, aí, graduação, pós-graduação, mestrado, você saiu de técnico e foi ser gerente, né? Nesse meio tempo você trabalhou como, sei lá, analista, cromatografista, como é que funciona aí? Isso, eu comecei como estagiário, né? Então, eu era estagiário no início, cumpri o estágio, me formei e aí fui contratado como técnico. Então, eu passei por todas as áreas do laboratório. Então, eu fiz toda a parte de bancada, de ensaios do físico-químico, né? As análises clássicas, assim, né? Titulação, colorimetria, Sim. destilação, toda essa parte de bancada mesmo. Depois eu tive a oportunidade de ir para a parte de metais, que é uma parte mais analítica, né? A gente já tem um contato com o equipamento, é uma química mais fina. Depois da parte dos metais, eu comecei com a cromatografia. Então, a cromatografia na Consulting ainda estava engatinhando. A gente tinha um equipamento, tinha poucas técnicas desenvolvidas, né? E eu tive um auxílio também muito grande de um professor da FURG, né, que é a Universidade Federal aqui de Rio Grande, que depois foi meu orientador no mestrado, né? Então ele me deu todas assim as ferramentas que eu precisava para o conhecimento de cromatografia e também para desenvolver as técnicas. Então, a minha última passagem como técnico no laboratório foi na parte de cromatografia, análise de VOC, semi-VOC, pesticidas, TPH. E aí, a partir disso, depois, aí eu fui para a parte de gerenciamento de pessoas, né? Certo. Então, agora, parte como gerente técnico do laboratório. Mas isso foi depois de uns 12 anos que eu estava na Consulting. Então, foi um caminho que eu fui construindo aos poucos, né? Sim. Não foi assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Foi ao longo de muito trabalho, muito reconhecimento também aqui na empresa, né? Eu sempre tive um reconhecimento foi muito importante para mim, né? Então, foi uma troca, né? Sim. Tanto da minha parte, né, como funcionário, como da parte do Charles e do Edu, né, como diretores do laboratório. Que legal. Interessante. É mais difícil toda aquela minúcia da cromatografia ou é mais difícil gerenciar as pessoas do laboratório, Giovanni? Com toda certeza, as pessoas do laboratório. Com toda certeza. Não é fácil cromatografia. Sim. Mas pessoas, hoje a gente está com uma equipe grande, né? São mais de 60 pessoas, então
às vezes é um pouquinho complicado, mas aí a gente vai administrando aí. Sim. Tem dado certo. Que bom, que bom. Eu já falei com o Rafael Sato, com o Rafinha, né? Rafael Souza, falei com o Michel, de como é que foi eles entrarem e terem a parceria com a e-consulting e tal, o que isso significou para eles, né? Mas eu queria saber, você já estava na e-consulting. Quando chega vários loucos, né? Mas principalmente esses três aí, o Rafinha, o Rafael Sato e o Michel, chegam lá na e-consulting, não, peraí que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Como é que foi para vocês lá dentro a chegada desses malucos? Então, no início foi assim, não foi estressante, acho que essa palavra não é correta, mas foi bem desafiador, né, para nós. A gente trabalhava somente com o mercado aqui do Sul e a gente sabe que o mercado de São Paulo é bastante diferente aqui do Sul, né? Então a gente teve que fazer uma série de adequações e aprender a trabalhar com consultorias e com certos questionamentos que a gente não estava acostumado a ter, com certos padrões de controle de qualidade que a gente não estava acostumado a trabalhar. Então foi uma virada de chave assim para o laboratório, né? Bastante importante. Hoje eu percebo a gente, antes de começar a trabalhar com o público de São Paulo, a gente evoluiu muito, assim, o laboratório evoluiu muito, tanto em capacidade técnica, capacidade analítica, como também na parte de controle de qualidade. Então, isso contribuiu muito para o laboratório, que o laboratório evoluísse, com certeza. Rafinha, sua vez, pode fazer. Já bom. Falei, já. Os guris são gente boa, eles ajudaram a gente em todos os processos aí, eles só contribuíram com a gente, então foi tranquilo. Que bom, né? Que bom. Pelo menos isso, né, Giovanni? Chegaram exigindo e tal, mas são pessoas bacanas, é isso aí. Mas ajudaram bastante, com certeza. Legal. Mas uma das coisas que eu posso falar, assim, Marcão, que eu conheço alguns gerentes técnicos de laboratório, né? Já passei por alguns também. Sim. E o Giovanni sempre foi muito solícito. Então, assim, nunca colocou barreiras. Tudo que a gente precisava fazer, até hoje, né? Eu agora no comercial, eu todo dia falo com o Giovanni e ele é um gerente técnico, assim, muito ágil. Então, assim, ele sempre ajuda, desenvolve, responde. E, no fundo, é isso que a gente precisa, né? Porque, principalmente eu que agora estou na rua, né? Preciso responder os clientes. E o Giovanni tem sido um apoio aí muito grande. E ele foi, assim, quando a gente precisou desenvolver o mercado de São Paulo lá na e-Consult. Então, com certeza, foi desafiador, mas o Giovanni aí segurou todas as pontas que foi necessário. Que bom. Eu acho que é bem importante, aí talvez seja um diferencial, né, nosso, que eu da parte técnica tenho um contato muito próximo com o pessoal do comercial, então acho que isso facilita bastante o nosso trabalho, né, porque muitas vezes fica a parte técnica muito isolada da parte comercial. E eu acho que isso dificulta o trabalho, porque tem que estar atrelado um ao outro, porque ele tem que saber o que tem, a capacidade do laboratório, o que a gente vende. Às vezes, preciso dessa análise, mas quanto tempo demora para desenvolver? Quanto tempo demora para acreditar? Qual é a capacidade do laboratório? Então, esse tipo de conversa, e a gente tem, né, Rafinha, com toda a equipe do comercial, então a gente é muito próximo. A gente se conversa diariamente, então acho que isso facilita bastante tanto o meu trabalho quanto o trabalho do pessoal aí do comercial. Né? Quando eu estive aí, né, na sede da e-Consulting, novembro, né, acho que foi em novembro do ano passado, eu vi que é um laboratório muito, muito bom, né, assim, tem bastante equipamento, bastante pessoas trabalhando, e uma das coisas que me chamou a atenção foi o frasco, mas que frasco é esse que vocês estão analisando, né? As amostras de solo, os VOCs nas amostras de solo. Daí o Rafael Souza e o Rafael Sato me explicaram ali, né, que isso fazia parte de um processo que envolvia muitas outras coisas, né, que vocês estavam falando e fazendo, de miniaturização. E aí ficamos de lá até agora tentando marcar esse episódio e conseguimos, para vocês explicarem para a gente o que é essa miniaturização das amostras, quais são as vantagens dela e como funciona aí no laboratório. Não, eu acho que eu só ia dar a introdução aqui, né? Porque você viu, né, Marcão? O Giovanni
dedicado 100% da carreira na Econsult. Sim. Então, os processos em si hoje vai ser com ele, miniaturização com ele, mas qual que foi a ideia da miniaturização, né, que a gente trouxe na Econsulting e qual que é a abordagem que a gente quis ter trazendo essa tecnologia? Não é barato desenvolver, o Giovanni sabe muito bem, a gente teve que fazer uns aportes muito grandes em equipamento, em melhorias de detectores. Então, assim, é uma tecnologia pensada para o ESG, para sustentabilidade, mas não é barato para o laboratório desenvolver. Uhum. Só que a gente se propôs a isso e a gente quis, porque a gente sempre tem a ideia de ser um laboratório que traz inovações sempre, Sim. está sempre atrelado às novidades do mercado, e a gente entende que o investimento é necessário. Então a gente fez esses aportes em equipamentos, em detectores, e aí, claro, tem toda a parte técnica por trás, que é muito difícil a gente reduzir a alíquota, né, e continuar, mesmo assim, com aqueles limites de portarias, de legislações. Então, foi um desafio muito grande, né? Mas qual que é a ideia que a gente quer trazer com a miniaturização? Redução de resíduos, facilidade na amostragem. Então, você principalmente, né, Marcão, sabe que tem aqueles poços que não recupera água, Uhum. que não recupera. Então, assim, às vezes para a gente preencher ali um frasco de 2, 3 litros em campo, Sim. é meio que impossível em alguns postos. Então, essa foi a ideia, né? Não só pensando na facilidade de campo, mas sim na redução de resíduos. E aí, quando a gente fala da redução de resíduos, a gente tem aí uma série de reduções de impactos para o ESG. Primeiro é logística. Então, hoje a maior parte do custo que a gente tem no meio ambiente para transporte de amostras ambientais é logística. Então, a gente pega lá um projeto que tem 50 poços de água subterrânea, os técnicos vão para campo com quase 10, 15 caixas de isopor daquela de 60 litros. E fora a dificuldade em campo, ali, para você ficar preenchendo muitos frascos, transportando aquela caixa pesada, a gente tem que lembrar que, assim, fora você ter o frasco com a água, você tem o gelo. Então, aquela caixa de 60 litros, daqui a pouco ela fica num peso absurdo ali para Sim. você transportar. Então, a ideia foi visando, sim, toda a produtividade em campo, essa facilidade da amostragem, mas pensando muito também na redução, né? Uma coisa que a gente sempre trabalhou na Eco foi a gestão dos nossos resíduos, Aham. que gera muito resíduo, Sim, né? com Você tem o certeza. resíduo das amostras, o que foi processado, o solvente que foi usado na extração, e eu acho que essa foi nossa grande ideia. Não só trazer uma abordagem de ESG, né, que hoje muitas empresas falam de ESG, mas quando você vai ver na prática ali, Sim, os programas eles não são muito aplicáveis. sim. A gente tratou ali um ponto específico de redução por redução. E aí Aham. essa redução impacta várias cadeias, tanto a amostragem, quanto a logística, volume que você vai transportar, emissão de carbono na parte de logística e redução de resíduos. E a gente já sentiu um impacto muito grande nisso, né, Giovanni? Isso, exatamente. Hoje, esse método novo que a gente utiliza, né, que é o que a gente batizou Eco Mini Extraction, EME. Aham, aham. Então, como o Rafinha falou há pouco, ele gerou um trabalho muito grande do laboratório, então a gente está há bastante tempo para desenvolver essa metodologia. Então, foram meses e meses assim a gente precisou adquirir equipamentos novos para ter uma sensibilidade maior também. E ele não aconteceu de uma hora para outra. Então, ele veio aos poucos, né? Então, no início, por exemplo, a gente tinha para análise de TPH, fingerprint, a gente utilizava 1 litro Certo. de amostra para fazer o ensaio. A gente conseguiu reduzir para 250 com a mesma técnica. Para 500 com a mesma técnica. Depois a gente reduziu para 250. E a gente achava, nossa, reduziu 50%, vamos reduzir mais 50%. E agora, com essa nova metodologia, a gente reduziu de 250 ml para 40 ml, que é o frasco que a gente utiliza para ensaio. Certo. Mas para análise, a gente utiliza 10 ml. Aham. Então, na realidade, a gente reduziu de 250 para 10 ml, né, a análise. Então, isso foi fundamental assim, para contribuir com todos esses pontos que o Rafinha falou de redução de resíduos, de solvente, né? Sim, sim, sim. Essa técnica a gente conseguiu reduzir do nosso resíduo sólido da extração. Aham. Então a gente não produz mais resíduo sólido na extração
de filtro, sal, qualquer outra resíduo sólido, 100%. E a parte de solvente, em relação de volume de amostra, tempo de extração, em média, essas reduções foram de 90%. Então, isso para o laboratório gerou, assim, foi uma virada de chave muito grande. Assim. Então, ele mudou totalmente a rotina do laboratório, né? A gente conseguiu essa publicação agora em janeiro, né? O nosso escopo foi publicado. Então, a gente está com ele fresquinho aqui para disponibilizar, né, para o pessoal. E ela é uma metodologia que tem uma qualidade técnica muito boa. Então, a gente conseguiu atingir todos os itens ali de validação, né? A gente teve os melhores resultados de ensaio de proficiência dos últimos anos do laboratório. Então, a gente fez todos os testes de recuperação e as recuperações são ótimas, ou seja, é um método que, por mais que a gente tenha diminuído muito o volume de amostra, né, a gente conseguiu manter uma qualidade de precisão, né, e exatidão do ensaio. Não só conseguiu manter, como conseguiu melhorar. E também conseguimos manter os limites, né, para que eles sejam como legislações. Então, a gente não teve perda de sensibilidade ou perda de qualidade no ensaio devido a essa redução de volume, né? Então, foi um resultado que até a gente se espantou assim no laboratório quando a gente começou a preencher as planilhas e ver os resultados dos ensaios. A gente, né, ficou surpreso. Então, é um ensaio que é 100% garantido. Ele tem um controle de laboratório, um controle analítico muito bom. É para água, Giovanni? Só para água ou para outras matrizes também? Esse ensaio é só para água. Isso, esse ensaio é especificamente para água. Eu imagino o seguinte, o TPH, como você falou, né? Vamos dar esse exemplo do TPH, fingerprint. Então a pessoa, antes ela enchia um frasco de âmbar de 1 litro e dava para vocês. O que acontecia com a amostra, com esse 1 litro de amostra no laboratório? E agora o que acontece? Né? Qual foi a mudança? Assim? Antes a gente pegava esse frasco, né, 1 litro de amostra, e a gente fazia uma extração líquido-líquido com solvente. Certo. Então a gente colocava uma quantidade de solvente ali, em torno de 100, 120 ml de solvente, fazia a agitação, né, daquela amostra, né, deixava decantar, e aí extraía aquele solvente passando por um filtro com sal para reter a umidade. E daqueles 1.000 ml, a gente tinha 1 ml de solvente. Entendi. Então a gente concentrava essa amostra 1000 vezes, né, com 1 ml de solvente, e esse solvente ia lá para o equipamento para ser analisado. Hoje, e aí esse vial de 1 ml foi aquele que você viu no laboratório lá. Sei, legal. Isso, tá, isso. Entendi. Exato. Mas e agora, Giovanni, como é que é? Então hoje a gente recebe um vial que não é mais de 1 litro de amostra, né? Ele é de 40 ml de amostra. Certo. A gente utiliza 10 ml de amostra para fazer uma alíquota, né, de amostra. 1,8 ml de solvente por amostra. Então a gente passou de 120 ml para 1,8 ml de solvente, ou seja, a redução drástica, né, de resíduo que a gente teve. Sim. E desse 1,8 ml de solvente, a gente recolhe lá no final 0,5 ml de solvente, que é o extrato que a gente vai injetar lá no equipamento. Então a gente parte de 10 ml para 0,5 ml de amostra. Claro que nesse tempo, nesse meio caminho, tem a técnica da extração que a gente desenvolveu aqui no laboratório, que faz a concentração da amostra, né, para a gente ter essa redução de volume. Então você concentrava 1 litro em 1 ml, agora você concentra 40 ml em meio ml. Então ele fica assim... Agora concentra 10 ml para meio ml. 10 ml para meio ml. Então, assim, é menos concentrado. Portanto, talvez seja mais difícil, assim, o leigo, né, olhando, é mais difícil o equipamento detectar. E é por isso que o equipamento teve que ser melhorado, teve que ser investido no equipamento. Isso. Porque antes a gente conseguia
atingir os limites, concentrando muito a amostra. Mas também a gente tinha equipamentos menos sensíveis. Então, agora a gente tem equipamentos muito mais sensíveis, que a gente consegue trabalhar um pouco menos dessa concentração da amostra. Então, com isso a gente consegue reduzir o volume de amostra que a gente está utilizando na extração, e aí isso carrega todo o processo, né? Então, tu diminui solvente, diminui frascaria, diminui caixa para transporte, cabe mais caixa dentro do carro que vai fazer a coleta, Sim. diminui o tempo de amostragem, a análise fica mais precisa. São vários benefícios aí que essa amostragem aí trouxe aí para o laboratório. Imagina, é legal você falar do benefício, né, da amostra dentro do laboratório, qualidade e tal, porque no campo eu estou até imaginando, né, o Rafael também deve ter presenciado isso, eu estou imaginando, que é um tormento realmente. Nossa, tem que encher um monte de frasco âmbar, e agora ao invés de encher o frasco âmbar, você vai encher um vaio. Pô, é um negócio espetacular, assim, para quem trabalha com amostragem, né? Muito bom mesmo. Parece até mágica, né, mano? E essa precisava de 2 litros Pois e agora é. você vai me entregar um vaio âmbar. Tem certeza que isso vai dar sempre certo? me intrigou, sabe? Não é possível que precisa de tanta água assim. Né? Precisou alguém não, né? Uma série de pessoas fazer os ajustes necessários aí para pôr o negócio para funcionar. Essa redução ela é meio que proporcional em todos os campos, né? Então, essa mesma visão que vocês têm do campo, dessa redução no campo, é o mesmo que acontece dentro do laboratório. Então, a vidraria que a gente usa diminuiu, o tempo de preparo de amostra diminuiu, então a gente consegue ganhar tempo no preparo de amostra, a gente consegue ganhar o tempo no tempo de análise, consegue entregar um relatório, um resultado mais rápido. Enfim, então ela é proporcional em todo o caminho da amostra, né, do laboratório, desde lá da amostragem, extração, injeção, avaliação. Então, ela otimizou toda a cadeia, né, todo o processo, né, da amostra até o produto final, que é o nosso relatório de ensaio. E pelo que você falou, diminuiu ou zerou, sei lá, o uso então do filtro que você falou, né, que concentrava, solvente, filtro, sal. Isso, hoje a gente não utiliza mais nem filtro, né, a gente não precisa mais filtrar essa amostra e nem passar pelo sal para reter essa umidade. Então a gente zerou 100% essa parte de resíduos sólidos que a gente tinha na extração antiga, né? Legal. Eu vou depois fazer uma pergunta da extração do TPH, mas antes disso, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que foi essa história? Chega os malucos e falam, Giovanni, eu quero diminuir o volume? Ou eles falaram, viu, Giovanni, olha, para o TPH, e se você não filtrar, e se você usar menos solvente, e se você fizer esse negocinho aqui ao invés de pôr sal... Como é que foi esse tipo de conversa? Foi na minúcia ou foi na ideia assim, original? A conversa foi assim, ó, Giovanni, você precisa reduzir o volume de amostra. Você precisa. Então, como a gente trabalha com o mercado de São Paulo e tem um volume muito grande de amostras que vem para cá, então a gente tem um custo de transporte, né? A gente partiu disso, né? De quando a gente começou a receber cada vez mais e a ter cada vez mais clientes de São Paulo, a gente sentiu a necessidade de trabalhar nisso, né? Então, o primeiro start, assim, foi em relação a isso. Como eu te falei, a gente começou aos pouquinhos, né? De 1.000 para 500, para 250, né? Até porque a gente chegou hoje. Depois que a gente também começou a implantar com mais eficácia o ESG aqui no laboratório, então a gente também começou a ter essa preocupação um pouco maior, né? A gente sempre teve essa preocupação, mas a gente nunca pensou nessa parte de solvente, porque a extração líquido-líquido é um método muito utilizado, então consolidado, então ele funciona, então a gente não vamos mexer no que está dando certo, porque senão pode dar problema, vai gerar um custo muito grande, um trabalho muito grande, mas a gente viu, chegou a um certo ponto que a gente resolveu arriscar. Deu sim muito trabalho, a gente precisou fazer bastante investimentos no laboratório, a gente precisou desenvolver a nossa equipe, que é uma equipe hoje muito boa, a gente tem uma equipe analítica de cromatografia que é excelente,
foram várias coisas assim que a gente, ao longo do tempo, foi melhorando e ajustando dentro da nossa necessidade para conseguir chegar a esse resultado final, que é essa nova metodologia aí para extração de amostras. Legal. Vamos falar da extração primeiro, depois eu vou numa outra pergunta. Mas o TPH, você falou do fingerprint, né? Mas se você fosse fracionar, tem uma fração que é volátil e uma fração que é extraível. Primeiro, está correto isso? Segundo, nessa possibilidade você teria que mandar o quê? 2 vials? Um para você analisar o volátil e outro para o extraível, que é o que você está fazendo no fingerprint? Exatamente. A gente fez essa alteração, né? Essa metodologia M, ela é para a parte semivolátil do TPH. Uhum. Ou para amostras de semivoc, ou para amostras de pesticidas, pH, PCB. Então, a análise de TPH ela é dividida, né? Volátil e semivolátil. A parte VOC da análise, ela não foi alterada, ela permanece a mesma. Então, a gente ainda continua utilizando os 2 vials de VOC para fazer a parte volátil da amostra. O que mudou foi a parte do semi-VOC, foi do frasco âmbar. Sim. Então, a gente, para fazer ainda o TPH, vai precisar dos 2 frascos para fazer um ensaio de VOC, e aí substitui o vial de 40 ml pelo vial de âmbar. Entendi. Não, excelente. Bom, e vocês desenvolveram um método próprio? Ou tem standard methods, não sei o que, ou EPA, não sei o que lá, ou é acreditado, mas é acreditado, desenvolvido totalmente por vocês, é adaptado de algum standard methods ou de algum método EPA? Então, esse tipo de extração ela é uma extração que tem alguns estudos que a gente procurou, né, para o desenvolvimento, mas a gente não encontrou nenhum EPA que fosse exatamente como está essa técnica, até porque a gente desenvolveu aqui no laboratório, a gente fez algumas otimizações dentro da nossa realidade, né? Então, ela não é 100% baseada em nenhum EPA, mas ela foi toda validada pelo laboratório. Uhum. Todos os itens da norma 17025 ali de validação foram feitos pelo laboratório. LD, LQ, precisão, operação, incerteza de medição. Então, todos esses cálculos, né, do processo aí de validação e de incerteza, a gente fez do início ao fim. Assim. Bom, eu estou achando o máximo, e o Giovanni, pelo visto, gostou bastante. Mas e você, Rafael, o que tem sentido do mercado, os clientes, o que mais eles perguntam, e o que você tem sentido deles? Deixa eu só fechar essa parte de metodologia. De EPA para essa metodologia, a gente continua com 8270E, né, que é uma metodologia do equipamento, então essa metodologia a gente ainda utiliza, mas como é a parte da extração que mudou, essa não está relacionada a nenhum EPA, mas a parte do 8270E a gente continua utilizando. Legal. Tá, entendi, perfeito. Obrigado. Então, Rafinha, conta aí para nós o que os clientes têm achado dessa ideia. Primeiro eu acho que a impressão de sempre, né, Marcão? Parece mágica. Então o cliente sempre fala assim, Rafa, mas tá conseguindo atender os limites, tá seguindo as normas. E de fato, como o Giovanni explicou aí, a gente teve o escopo aprovado e publicado pelo Inmetro agora em janeiro. Então, assim, foi uma cadeia de desenvolvimento, né? Então a gente não simplesmente reduziu ali e tentou analisar. A gente teve uma melhoria no laboratório como um todo, desde as pessoas, equipamentos e processos. Então, o que hoje eu tenho sentido na rua com os clientes, Marcos, é o seguinte: é uma vantagem muito grande. A gente entende que você ganhar produtividade em campo gera vários impactos na cadeia. Então, uma das principais assim que os clientes têm trazido para a gente é redução de dias em campo. Então, aquele campo que fazia de 2 a 4 poços por dia, hoje ele está fazendo de 5 a 6, às vezes 7 poços por dia. Porque reduziu o volume que ele precisa coletar, a estabilização fica mais rápido do poço, né? Você estabiliza 100 ml por minuto, né? 100 ml por minuto, o negócio de 1 litro são 10 minutos só para encher o frasco, né? Exatamente. Só para encher o frasco, olha que coisa. Exatamente.
Para eles também tem uma vantagem, que é aqueles casos onde você tem aquele projeto com, às vezes, 60, 50 poços, você tem que mobilizar o técnico ali para ficar X dias em campo, né? Bom, desses, por exemplo, desses 10 dias aí, ou 12 dias que ele vai ficar em campo, se você conseguir reduzir 30% disso, 40% disso, a gente está falando de um custo relevante, Sim, né? sim, De sim. alimentação, hospedagem. Então, até para o cliente final hoje nosso, tem sido interessante trabalhar com isso. E aí, claro, né, as dúvidas a gente sempre trabalha para responder essas variáveis questionáveis, né? Porque assim, um laboratório pede 3 litros. Uhum. Por que que você está me pedindo 40 ml? Então, assim, surge uma dúvida muito grande, né? O Giovanni sabe, eu fico em contato com ele todo dia. Giovanni, ó, o cliente perguntou isso, como é que a gente Sim. pode responder de uma forma mais assertiva, né? De uma forma com maior segurança. Mas é isso. Como a gente é o único laboratório hoje que tem isso, Marcos, gera essa dúvida, né? E eu Sim, sim. entendo. É normal. Às vezes sempre vai aparecer alguém com uma coisa muito diferente, né? É Sim, pois bom, é. assim, duvidar, com certeza. Você fica com Mas é aquele isso que pé eu tenho atrás, né? sentido. Você fala, Exato. será que esse cara sabe o que está fazendo, né? Será que ele está analisando minha amostra mesmo, pedindo só esses 40 ml? Mas É, sim, a gente está analisando e tem sido parte de um processo de muita evolução. Então, hoje, para a gente oferecer isso, é porque a gente teve anos trabalhando em cima disso. E aí, até a questão do ESG, que tem sido discutido, hoje, grandes empresas têm sido um fator decisivo essa questão da miniaturização para a contratação de serviços. Então, às vezes, a gente pega ali concorrências onde tem muitas consultorias, muitos laboratórios concorrendo, e Sim. às vezes o cliente final, né, a empresa que Aham. vai contratar os serviços, ela tem olhado essa questão da geração de resíduo, logística, dias em campo, impacto que ela vai ter contratando essas empresas, e a gente já ganhou alguns contratos com essa redução de amostra, Que porque daí o interessante. contratante final olha dentro de todos os concorrentes que estão para prestar o serviço para eles e fala assim, bom, esse laboratório aqui ele vai gerar 50% a menos de resíduo, Sim. 50% a menos de emissões atmosféricas com logística. Então tem sido decisivo até para as consultorias Sim. essa metodologia, Menos risco, né, porque do você cara tem no campo, né? Uma pessoa no campo é um risco, né? De tudo, com né? certeza. De exposição, de acidente e tal. Se vai ficar metade do tempo, nossa senhora, E aí da minha parte, né, que como eu venho do campo, eu tenho que trazer os aspectos do campo, né, Sim, Marcos? sim, claro. Então assim, os técnicos, quando eu falo dessa abordagem da monitorização, Nossa, é uma questão de não, eu paixão, assim, imagino mesmo. porque eu tava, vamos lá, eu tava, um exemplo, transportando uma caixa de 60 litros para coletar 7 Pois poços. é, Agora eu tô trazendo uma de 21 pois litros. é. Dá até Então, pra dar assim, risada, né? Nossa, olha que beleza isso aqui. exatamente. Então tem sido isso que eu tenho sentido dos clientes. Claro, a gente tem ainda muito, muito caminho a percorrer, porque sim, existem essas barreiras ainda, né? Como outros laboratórios trabalham com alíquotas grandes, a gente tem que fazer esse trabalho de divulgação, explicar que a gente foi provado sim, que o método de extração é uma coisa de desenvolvimento nosso, mas que a gente continua seguindo os métodos da EPA para análise. Mas é isso, assim, eu tenho sentido que o mercado tem sido a favor disso, até porque fica bom para todos, né? Isso Não é é aquele ótimo. negócio que ficou bom para o laboratório, não, ficou bom para o nosso cliente também, que é o consultor. Sim. A única ressalva que o cara pode ter é se o resultado não é confiável, mas vocês mostraram que, por várias linhas de evidência, que o resultado é confiável. Então, não tem do que reclamar, né, realmente. Só para contribuir, a gente tem aqui no estado a rede meteorológica do Rio Grande do Sul, tá? Uhum, Ela certo. tem, ela é um órgão de reconhecimento, né? Não é de acreditação, é de reconhecimento, que muitos laboratórios aqui do Sul utilizam, né? Ela tem ela vale só aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. Mas ela avalia a mesma norma do Inmetro, a mesma norma 17025. Os avaliadores vêm no laboratório, é o mesmo tipo, é igual uma auditoria do Inmetro, só que com validade só aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem essa metodologia já reconhecida pela rede meteorológica há mais de um ano, então a gente já está fazendo essa utilização dessa metodologia no laboratório há mais de um ano para alguns clientes aqui do Sul.
E a gente, quando fez essa transição, a gente não percebeu, nem os clientes, a gente não teve reclamação dos clientes em relação ao histórico, ou seja, a gente mudou a metodologia e não tivemos o retorno de antes estava dando alguma coisa ou agora não apareceu, ou ao contrário, não dava nada antes e agora apareceu. Então a gente conseguiu manter o histórico, né, dessas amostras e serviu como um piloto assim para a gente, né? Então a gente trabalhava com essa metodologia já, com número reduzido de clientes, respondeu, né? E não teve essa variação alta de resultado mudando a técnica. Então, isso é mais né, para comprovar que essa metodologia ela realmente funciona, que ela é confiável, que a gente tem aposta muito nessa nova técnica aí. Que legal, legal. Parabéns, o negócio realmente parece muito bom, parece muito bom mesmo. E na prática é realmente bom. Sim, nossa. Eu acompanho muito projeto, a gente vê as reduções práticas em campo, né? Então a gente vê que realmente tem melhorado ali não só a produtividade, né, mas o trabalho em si, que a gente sabe que o trabalho de campo é um trabalho muito duro, né? Dependendo da condição climática, da área que a gente está trabalhando, você ter ali um peso a menos ali para carregar, muito importante, uma velocidade maior, muda tudo. Você precisa de menos gelo, né? Então é menos preocupação, menos dor de cabeça. É interessante. Muito bom. Mas eu queria que vocês me contassem uma outra coisa que eu vi lá. É o solo, né? Análise de voláteis em solo. Além de analisar coisas que outros laboratórios analisam, né? VioVoc, amostra com metanol e tal. Eu vi que vocês podem eventualmente mandar para o campo um vialzinho, um frasquinho pequenininho, onde o cliente põe uma alíquota de solo lá dentro e é esse vialzinho que vai ser analisado no fim da história. Como é que funciona isso? Isso é bom? Isso é ruim? Como é que tem andado isso aí? É o que crimpa em campo direto, Giovanni. Aquele que a gente manda já, o cliente tem a ferramenta para vedar ele em campo. A gente tem a opção também, né? Então, de mandar o vial para o cliente, ele coleta a amostra direto no campo, né? Dentro desse vial. Se ele tiver a ferramenta para fechar, né? Com a tampa, então a gente envia o vial com a tampinha separada, mais a ferramenta para fechar. E aqui no laboratório a gente só coloca o padrão interno e vai direto para o equipamento. Então, a gente minimiza aquela perda de voláteis que teria no manuseio da amostra. Então, a amostra já foi preparada lá em campo, né? Então, tu não abre mais dela no laboratório, tu só coloca o padrão interno, o padrão de controle, e aí vai direto para o equipamento, que é diferente de tu receber um pote de solo ou o VioVoc, né? Que tu tem que pegar uma alíquota de amostra, às vezes pesar aquela alíquota, então tu tem aquele tempinho que dependendo da concentração, né, se for muito baixa, pode fazer um pouco de diferença no ensaio. Fora que você tem que pegar um pouco do solo, né, e analisar, né. Ali não, se ele já está fechado, você vai analisar aquilo ali, né. Então, não tem... Isso, aí cai na massa que você selecionou em campo. Exatamente. E aí ajuda mais, assim, vocês terem uma confiabilidade, porque é aquilo que a gente sempre conversa, né? O solo, vem o potinho de solo, o laboratório vai preparar aquela amostra, vai pegar uma fração daquele solo. Quando você manda desse formato, a gente vai analisar o solo que você selecionou. Exatamente, é o que eu sempre falo, né, na aula, porque eu estou do outro lado, né? Eu selecionando. Eu quero que o laboratório analise o que eu escolhi, não o que ele vai escolher ali, né? Pelo critério dele. E desse jeito acontece isso, né? E aí esse frasco que vocês mandam não tem preservante, é isso? Ou tem? Tem alguma coisa? Ou nada? Ele tem um preservante que é colocado, né, nessa amostra, mas o próprio cliente que daí coloca, mas é um preservante tranquilo de se trabalhar, então depois que ele colocou o solo, bota o preservante, que é uma solução salina, fecha e envia para o laboratório. Tá.
Não é metanol que tem os riscos, né, do metanol. Não, não é o metanol. Não é o metanol. E como o cliente faz a amostragem faz essa parte em campo, e não é o metanol, a gente também não tem a redução de limite, porque a gente não precisa diluir a amostra. Então, quando a gente trabalha com metanol, a gente não consegue injetar direto no equipamento metanol. Sim. Eu preciso pegar uma alíquota do metanol, fazer uma diluição, né, no frasco, e aí injetar no equipamento. Então, com isso, eu tenho um aumento de limite de quantificação. Sim. Com esse frasco, né, com a solução salina, como eu consigo botar direto no equipamento, sem ter que abrir o frasco, diluir, né, fazer nada, eu consigo manter o LQ do nosso escopo. Excelente, eu consigo ver várias vantagens nisso também. Mas uma coisa do metanol que eu gosto bastante, que eu fiz bastante e vi, é que o metanol extrai tudo, principalmente se você está na fonte, né, na fonte secundária, que tem concentrações muito altas. Se não usar o metanol, eu não sei como funciona nessa metodologia aí, né? Mas se não usar o metanol, usar, por exemplo, Viovoc, ou usar sem preservante, ou qualquer outra coisa que não é o metanol, o resultado dá bem inferior, tipo 10 vezes a menos do que dá no metanol. Qual é a experiência que você Isso, exatamente. O metanol ele é utilizado para áreas muito contaminadas, né? Então, assim, é excelente para quando tu tem uma área com altas concentrações, né, de VOC. Isso, com certeza. Daria para esperar um resultado parecido com esse método, preservado na solução salina, ou ainda assim o metanol extrairia melhor? Então, eu acho que daria para esperar uma concentração conhecida. O que acontece com essa metodologia? Às vezes, a pessoa não tem conhecimento, né? O coletador, o cliente não tem conhecimento da concentração, da contaminação ou do nível de concentração daquela área. E aí a gente analisa o frasco e ele dá acima da nossa curva de calibração. E aí a gente não tem outro frasco para analisar. O problema é que se ela tiver uma concentração alta e saturar no equipamento, né, passar da nossa curva de calibração, a gente não tem como reduzir, não tem como diluir essa amostra. Então, sempre tem que vir acompanhada dessa amostra uma segunda opção, para se caso não der certo, a gente ter uma outra quantidade de amostra para trabalhar. Mas aí isso é pontual, não acontece para todas as amostras, né? É pontual para aquele ponto que tiver uma contaminação um pouco mais alta. Né? Entendi. Não, entendi. Beleza. E como é que tem sido, então, para os dois, né, agora que o Rafinha que vende, né, e o Giovanni que analisa, como é que tem sido a aceitação disso? Bom, a primeira pergunta, as pessoas ainda mandam amostra no frasco de boca larga para analisar VOC em solo? Ou isso aí parou, ainda tem? Quanto por cento ainda tem que as pessoas mandam assim? E segundo essa metodologia que você acabou de falar para a gente, né, o Vio que vai direto para análise, tem sido bem aceito? Mais ou menos? Tem questionamentos? Como é que está sendo isso? Ainda tem alguns clientes que trabalham, sim, com o frasco boca larga, né, para solo, e que a gente tenta minimizar, né, essa perda, sempre tirando a parte de cima, pegando uma parte mais do meio da amostra, né? Essa metodologia de preparo da amostra, a gente não tem comercializado muito ela. Quem utiliza, gosta. Mas, como tem esse trabalho extra em campo, então, assim, a equipe de campo tem que ter, assim, um pouquinho mais de treinamento, tem que ter um pouquinho mais de cuidado no pouca e nem muito para não extrapolar lá na hora que vai no equipamento, para a seringa não pegar no líquido, né? Então, ele é um método um pouquinho mais eficaz, mas ele tem essa questão um pouquinho mais trabalhosa em campo. Aí eu acho que entra naquela discussão que a gente sempre tem, né, em aulas, em treinamentos, que o melhor ponto para você voltar ao solo é você medir, faz o aquecimento lá, naquela técnica que você sempre fala, né, Marcão? Faz a medição com ele aquecido para ver se liberou alguma coisa a mais do que só a medição no liner. Só que tudo isso dá mais trabalho. Daí, quando a gente manda esse outro frasco também, que você precisa limpar em campo e preservar, também dá mais trabalho, porque foi o que o Giovanni falou.
eu não posso ir lá e encher esse vaio de solo. Sim, Não, sim, eu sim. tenho que pegar uma massa, tentar controlar essa massa, colocar pouca massa, porque a seringa vai ir direto Aham. nesse vaio, e isso dá muito trabalho em campo, né? Você tem que pegar ali uma massa conhecida. Então, no fundo, né, o que a gente tem é que alguns clientes ainda assim mandam boca larga pela facilidade, que é você vai lá e enche aquele frasco. Mas aqui o que Que eu tenho loucura. sentido bastante, É. que hoje já existe a preocupação de, pelo menos quando o cliente ele pede para a gente cotar algum projeto ou montar uma proposta, ele já pergunta assim, Rafa, vou fazer VOC, você tem o Vai VOC ou o Incor? Você Uhum. vende, você fornece. Então, eu já vejo que os clientes hoje já têm isso em mente, Certo, né? certo. Claro, uma coisa muito importante reforçar, Marco. A gente sempre precisa, quando a gente vai fazer o VOC, tanto no Vai VOC quanto no Incor, o frasco hermético, né? Vai Sim, ser um ou outro. E a gente ainda precisa de um pote de 100 gramas, sim, claro. né? Para fazer a base seca dessa massa. Então, às vezes a gente tem um cliente que coletou e fala assim, Rafa, coletei 40 Virobox aqui, precisa retirar amanhã. Eu falo, mas coletou o frasco de 100 gramas? Meu Deus do Não, céu, não coletei. rapaz. Dessa forma, assim, não vai dar certo também de qualquer forma. A gente não vai conseguir reportar na base seca. Isso é Tô certo, né, lógico. Giovanni? É isso. Mas que loucura, rapaz. Isso mesmo. Então, assim, a gente vê que tem preocupação sim, mas é porque é assim, né? A gente vê que tem muito isso. Tem cliente que só coleta o boca larga lá e manda, acabou. Aham, E tem cliente que está muito preocupado com o VioVoc, só que aí só vai lá e coleta o VioVoc. sei. E aí, mas para fazer o VOC era o VioVoc. Falei, mas tinha também um potinho de 100. E daí, só que aí, já foi a sondagem, já foi tudo. Bom, mas aí, Rafael, me conta uma coisa. Vamos para os clientes com consciência, então esses que usam, em geral, Viovoc, Encore ou metanol. Você oferece essa possibilidade para eles do Vio direto com a solução salina? Você então oferece isso em larga escala, em todo lugar, São Paulo, por exemplo? E aí, para esses caras um pouco mais conscientes, o que eles acharam? Eles estão usando ou como que tem sido a aceitação disso para esses clientes conscientes? Não, a gente não tem oferecido, o Marcão, a não ser que seja um projeto específico, que o cliente fale que ele quer analisar uma massa específica, e aí a gente dá essa possibilidade. Uhum. Só que existe no nosso escopo de venda, existe esse Uhum. serviço, só que esses clientes conscientes, eles já têm lá o estoque de Vivoc, o de Incor, Entendi. então ali no grosso do trabalho dele já está certinho para eles usarem o Vivoc ou o Incor. Tá. É porque daí também ele vai selecionar a massa, teoricamente, que ele precisa analisar, Mas eu acho pior. Eu acho pior porque ainda que ele vai pegue, ter um preparo. vai ter o preparo. E esse outro eu vejo como, se eu fosse fazer, eu acho muito melhor esse que vocês acabaram de falar do que o Viovoc ou Encore. Isso. Só que aí entra naquela parte de um pouco mais de trabalho em campo também. Ó. O vai o VOC, a gente vai lá, espeta ele no liner Sim. lá, preenche, tampa É, e etiqueta e acabou. sim. Esse outro teria que estar ali certinho, pegar ali uma seringa, Sim. né? Fazer a transferência, crimpar esse vaio, Sim. preservar certinho. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala, né? Dá mais trabalho, mas realmente fica mais confiável o resultado. Mas eu acho que não é muito mais trabalho, não. É questão da pessoa saber que existe, sei lá, de repente ele fazer uma vez, duas vezes e achar, pois é. Mas assim, a gente tem alguns clientes que trabalham, só que aí, grande escala, o que está no imaginário dos clientes é o vai, o VOC e o Incor. Entendi. Entendi. Então eles acabam nem olhando outras possibilidades, mas a gente tem, e foi aquela que você viu no laboratório aquele Sim. dia. Achei demais. Vi isso aí e falei, pô, mas que ideia boa. Legal. E também é um tipo de miniaturização, né? Porque você minimiza os resíduos, o cara não usa metanol, então é menos efluente, é menos, né? A massa de solo é menor, exato. Não tem muito, quer dizer, tem menos resíduo de solo no laboratório, então está dentro dessa ideia de miniaturização também. É legal, você tem que vender mais isso aí, Rafael, tem que incrementar essas vendas. Não, mas a gente trabalha muito nessa divulgação exatamente por causa disso, Marcão. Os clientes às vezes têm no imaginário um escopo específico, né? Muda de área para área, de campo para campo, mas existem outros jeitos de abordar e essa é uma forma, né? Uhum. Então tem cliente que só usa esse, já tem a própria ferramenta lá de clipar o vaio Uhum. e só que assim, na prática lá o cara comprou um estoque de Encore, de vai o VOC e é isso. O Sim, VOC é isso aqui. tá. E aí chega outros projetos que às vezes esse outro do Vaio seria mais interessante, só que
virou padrão, Sim, né? sim, Aquele sim. ali virou padrão. O E processo aí, dele é esse, né? Então é assim que está acostumado, entendi. e aí isso é uma demanda que tem que vir do cliente, né, pra gente. A gente acaba até falando assim, ó, tem esse, mas aí é o Entendi. procedimento do cliente. Porque aquela miniaturização da amostra de água, ele não vai ter nenhum trabalho diferente. A única coisa é que ele vai encher um frasquinho, não um frascão. A única coisa. Nesse aí ele já precisa ter uma ferramenta, precisa olhar o que ele está fazendo. Então ele muda um pouco o processo dele. Talvez seja isso. Tem que tomar um cuidado na transferência, né? Um exemplo, se sujar ali muito a borda, na hora que ele for crimpar, não vai crimpar bem, vai Uhum. perder os voláteis. Então tem um trabalho ali por trás. Mas acho que é bom, viu? Isso aí nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso, Rafael. Não, a gente pode levar lá também para mostrar a diferença. Legal, pô, vou fazer isso sim. Mas é interessante isso aí, Marcão, porque é uma coisa que eu sempre vejo nas aulas, principalmente quando a gente está falando de solo, né? Tem gente ainda que tem muita dúvida sobre o metanol, que eu acho que o Giovanni conseguiu explicar bem a questão do limite, por que que aumenta o limite, né? E assim, tem várias ferramentas assim para solo, só que a gente acaba ficando muito no padrão, né? E aí você acaba não vendo as especificidades das outras técnicas, outras armazenamento, preservações, mas tem bastante coisa legal para se trabalhar. Bom, e ar, né? Ar do solo, ar ambiente, vocês estão pensando em miniaturizar também ou não tem como? A ar é outra história. E até como, a gente já viu algumas bottlenecks menores, Uhum. mas é uma coisa importante do ar é o seguinte, a gente tem muitas vezes cliente que pede uma repetição da amostra, uma diluição, então aquele 1 litro que a gente coleta, ele serve para fazer a primeira amostra, né, que a gente usa em torno de 200 ml, e aí o restante a gente usa ali para fazer repetição, verificação. Então, assim, daria para reduzir, né? Só que talvez aí o risco para você fazer essas confirmações seria um pouco maior. Então é melhor manter 1 litro mesmo. Só que o vapor é um pouco mais rápido também, né? A Sim, gente tem sim, sim. ali a vazão é rapidinho aquele 1 litro. Mas daria, viu, Marcão? A gente já viu que tem umas bottlenecks de 250 ml, de 500 ml, daria para fazer sim, mas talvez não compense. Para a segurança do resultado mesmo, talvez não compense. E às vezes até uma diluição, né? A gente, quando vai fazer diluição da amostra de ar, é interessante que a gente tem que pressurizar o ar limpo dentro da garrafa. Então, uma garrafa de 1 litro, consigo pressurizar mais vezes. Se eu pego uma de 250, uma de 500, esse fator de pressurização seria um pouco menor, né? Para a gente Uhum. não explodir a Sim, garrafa. sim, sim, sim. E aí, dependendo da contaminação, a gente tem que pressurizar bastante. Então, é bom que seja de 1 litro, porque em áreas críticas a gente consegue reportar dentro da curva de calibração. Como é que é a entrega o holding time da amostra miniaturizada de água e dessa história aí do solo com a solução salina? Não, a princípio é a mesma. A gente tem mantido o mesmo holding time, até porque a gente não fez um estudo em cima desse ponto. Então a gente preferiu manter o mesmo holding time de análise. Não, então não tem erro, né? A mesma coisa, então não tem nem essa dificuldade. De repente podia ser o holding time menor, isso podia dificultar. Então, se fosse para. Isso que eu iria dizer. Se fosse para alterar o holding time, acho que ele iria diminuir. Mas como a gente não garante isso, então a gente preferiu essa parte de prazo mesmo, manter o mesmo para padrão, né? Aproveitando essa história falando de análise, e o Rafael falou da Bottlevac, Bottlevac e bag, certo? Bag, coletar no bag. Qual é a diferença de método, de limites e de preços? Hoje, assim, né, Marcão, o Bagger tem sido usado para avaliar a remediação do sistema. Então, eu sei que a concentração está alta, não quero gastar ali um recurso de um TO15, que é mais caro, vou ficar monitorando com o bag até chegar naquelas concentrações que eu precise fazer o TO15. Então, o bag ele tem a vantagem do custo, né? Hoje eu diria que uma análise do bag está entre uns de 500 a 700 reais, varia de laboratório a laboratório, mas ele tem essa faixa de preço, né? Só que, é claro, ele tem a questão do holding time, que aí cai naquele problema. A gente coleta ali 10 bags, tem que sair correndo para o laboratório, porque o holding time é 48 horas. 48 horas.
Então, assim, eu tenho que coletar, entrego para o laboratório no mesmo dia para ele ter 24 horas para correr essas amostras no outro dia. Aham. Só que aí tem um risco também. O bag, às vezes a gente está transportando no carro e fura Sim, sim, sim. um vem menos alíquota, o laboratório liga falando que não veio alíquota o suficiente num dos bags, veio meio murcho. Então o bag ele tem essas limitações, né? É, Fora que se você não comprar o bag mais caro, ele é aquele transparente, que aí certo, ele fotodegrada, tem vários certo, certo. fatores. E aí a gente pode também, né? Uma coisa que a gente tem trabalhado aqui é fazer uma análise de TO15 Aham. com limite de bag, Uhum. né? Então eu aumento o limite desse TO15 e cobro mais barato. Uhum. Só que aí eu coleto ele na Borovec. Certo. Então, os nossos clientes hoje aqui na Vapor Solutions, Marcão, eles não coletam mais bag. A gente meio que baniu o bag da Aham, Vapor Solutions. aham. Eu forneço para eles um kit de TO15, que Certo. ele paga mais barato, e eu reporto com um limite maior. Então, Entendi, assim, entendi. ele tem uma análise com mais qualidade, uma preservação de amostra com maior qualidade também, e eu vou entregar uma análise de TO15 para ele. Porque o bag, às vezes, a análise que é feita é o TO14, que é uma análise boa também, só que não é uma análise boa quanto o TO15. Entendi, entendi, entendi. Então tem essas duas diferenças. E- Como o nosso laboratório fica no Rio Grande do Sul, mesmo que eu quisesse fazer o bag, eu não conseguiria. Ah, E tá, aí, tá, tá. exato. E essa foi uma das nossas ideias para conseguir atender esses clientes que fazem monitoramento de remediação, Aham. né? Então eu falo para eu não atendo bag, mas eu atendo TO15 com limites de bag, que tem se mostrado bem interessante. E quanto que é um TO15 normal? Hoje está na faixa de R$ 1.500 por amostra. Tá. Então, o bag o cara paga de um terço a metade do custo, né? Por isso que Exatamente. talvez seja vantajoso ele fazer. E aí você lançou essa alternativa aí. Isso. E aí nessa a gente tem um custo aí aproximado de 800 a 700, dependendo do número de amostra. Aham. Então eu consigo chegar num custo bem próximo do bag também. Certo, certo. Só que aí muda totalmente assim o armazenamento da amostra, fica mais Sim, tranquilo, claro. principalmente para quem está em campo. Eu converso muito com os Ah, não, técnicos, com certeza. eles falam: Meu, isso aqui resolveu minha vida, O porque bag eu é um tormento, coletava. né? Exato, exato. Então, assim, a gente conseguiu melhorar esse processo por uma limitação nossa, que é do nosso laboratório ser longe. Mas se mostrou muito vantajoso. Sim. E daí vocês pensaram em como fazer, né? Legal. Exato. Essas A inovações aí gente, são legais. Né? isso. A gente sempre fica pensando assim, ó, a gente não pode deixar de atender os clientes. Só que a gente tem que atender ele dentro das nossas limitações. Então, Aham. dentro disso tudo, foi o que a gente conseguiu desenvolver. Legal, legal. Bom, Giovanni, agora, passado alguns anos da entrada desses caras ali no laboratório, o que você tem sentido ali foi bom, é lógico que foi bom, mas o que você vê daqui para frente, o que você acha que vai desenvolver mais daqui para frente com essa parceria com... Então, eu acho que o pessoal aí de São Paulo só contribuíram 100% de contribuição, né, com a gente. Eu vejo, assim, para o futuro, cada vez mais inovação, buscar inovação, né? Então, o Rafinha, que entrou para o time recentemente aí de comercial, né? A gente tem uma comunidade muito boa, né? Eu e ele. E o Rafa também dá um aporte na parte técnica, que o Rafa tem muito conhecimento, não só da parte de vapores, mas também da parte de água. O nosso projeto aqui é cada vez trabalhar em cima da redução de volume de amostras. Então, a gente fez essa otimização bastante importante, bastante eficiente na cromatografia, né? Aí, então, a gente tem uma série de ensaios no físico-químico ainda que tem volumes gigantescos de amostras, assim, e que a gente vê que esse ano é trabalhar na redução do volume de amostra e a otimização das nossas metodologias. E eu acho que o pessoal aí de São Paulo contribui muito aí com isso. Bom, eu queria que vocês agora, cada um de vocês, indicasse alguma coisa para os nossos ouvintes aí, filmes, livros ou séries, qualquer coisa aí para uma dica mesmo para os ouvintes. Eu agora em dezembro aproveitei as promoções da Steam, então quem joga no computador aí sabe que as promoções da Steam do final do ano são muito boas. E eu comprei a saga Metro, que é um jogo aí russo É, que mostra aí um apocalipse na Rússia. é mesmo, rapaz. É, e assim, olhando o que a gente vem vivendo aí no meio ambiente, Uhum.
pode ser o futuro da humanidade se a gente Certo. começar a cuidar melhor dos nossos recursos. É um jogo legal para quem gosta de jogar, então assim, é um jogo meio de terror ali, de apocalipse, mas existe um colapso na, na humanidade, causado por N fatores, principalmente nucleares, e a gente também está tendo aí nossas Sim, crises de guerra, né? Então, sim. tudo é possível. Então, foi um jogo assim que me mostrou talvez um futuro que dá medo, mas que se a gente não cuidar dos nossos recursos e controlar também a política internacional, pode ser um futuro aí que a gente vá viver. Claro que tirando os monstros, né? Porque é um jogo, mas o ambiente vai ser aquele. Sim. Metrô é o nome desse jogo, é isso? Metrô, Metrô, isso. Saga beleza. Metrô. Saga Metrô, tá bom. Legal. Eu não jogo que nem o Rafinha, né? Não sou dessa parte de games, né? Uhum. Mas vou ficar junto com o Rafinha aí, vou dar um incentivo para ele nessa dica aí dele. Inclusive, vou ver também, vamos ver se eu conheço um pouco mais de jogo aí, Sim. Rafinha. O Rafinha é um expert no jogo. Ele manja bastante. Tô só sem tempo de jogar agora, né, Marco? Mas tudo Então, certo. É aquela máxima, né? Quando a gente é novo, não tem dinheiro para comprar os jogos. Quando a gente tem o exatamente. dinheiro para comprar os jogos, a gente não tem tempo para Não tem jogar. mais tempo, é isso mesmo. Exato. Bom, legal, pessoal. Bom, vou agradecer aqui a presença de vocês, né? Foi muito legal, bastante ilustrativo. Acredito que a gente tenha coberto todos os assuntos mais importantes dessa ideia de vocês de miniaturização. Então, agradeço a presença de vocês. E agora o podcast de vocês. Vocês podem falar o que vocês quiserem aí. Fique à vontade. O que eu esqueci de perguntar, vai falando aí. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, Marcão? Terceira vez aqui gravando com você. Qual é a Eu música sempre agora, gosto Rafael? muito de. Qual é a música que você quer? Vou anotar aqui. Ah, agora você me pegou com a música. Já tive que tirar da cartola aqui os games. Mas eu sempre gosto muito de gravar, Marcão, porque a gente acaba trocando muita experiência, né? Sim, sim. Às vezes a gente tem uma informação e a pergunta traz essa informação como relevante para a gente. Eu acho que foi o que a gente discutiu sobre solo hoje aqui. Então eu sempre gosto muito de participar para ter essas ideias. Às vezes tem alguma coisa guardada na cabeça aqui de informação que a gente acaba nem lembrando no dia a dia, Sim, mas as perguntas elas trazem à tona isso. sim. Então, mais uma vez, agradecer, sempre gosto muito de participar e deixar isso para o pessoal, né? Existem várias formas de armazenar e preservar as amostras no laboratório, nem sempre o convencional que é o nosso dia a dia. Ah, Rafa, preciso de análise de VOC, esse VOC, TPH, nem sempre esse padrão é o que a gente tem no laboratório. Às vezes a gente tem outros tipos de técnicas de armazenamento, preservação, que pode ajudar de projeto a projeto. Sim. Claro que a gente sabe, né? Às vezes esses mais rápidos, né? Projetos mais simples, eles atendem muito bem, mas sempre lembrar que quando eu tiver um projeto mais complexo, trabalhando em alguma aplicação mais diferente, a gente às vezes tem algumas ferramentas para ajudar também. Sim. É importante, então, a consultoria ter o laboratório como um parceiro, né? Não como um fornecedor de commodity, né? Essa é Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que a gente tenta trabalhar muito isso aqui hoje, mano, porque foi o que eu falei no começo. Eu estou aqui nessa ponta comercial junto com o consultor, só que eu sempre estou ali, Giovanni, a gente consegue isso? Faz assim? O que você acha da gente marcar uma reunião com o cliente para você explicar? Então, a gente tem feito essa aproximação técnica para o cliente entender que a gente é, sim, um prestador de serviço, né? Mas a gente tem uma expertise também para ajudar nos projetos. E você, Giovanni, agora é a sua vez. Então, quero te agradecer aí pelo convite, espero ter contribuído aí com alguma coisa aí em relação às análises de extração de água, né, nessa nova metodologia. Meu primeiro podcast, gostei bastante. Legal. Sabe, a gente não faça mais alguns aí. Tomara. Sabe, não comemore, né, não peça música que nem o Rafinha. Isso. E me coloco à disposição, né, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida específica que eu não tenha falado, não tenha sanado essa dúvida aqui, entra em contato com o Rafinha. O Rafinha tem o meu número, ele vai passar e eu estou à disposição aí para a todos aí que tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contato aí. Legal. Te agradeço também novamente.
Beleza. Obrigado então, Giovanni. Obrigado, Rafinha. Até a próxima. Valeu, Marcão. Até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio bem bacana sobre a miniaturização das amostras com o Giovanni e com o Rafinha. Foram muitas novidades que vocês ficaram sabendo aqui. O foco central do episódio foi o volume super reduzido de amostras de água subterrânea para análises de TPH e pH, né, que são análises que usam a extração, com o uso somente de um vial de 40 ml, né, não mais o frasco âmbar de 1 litro, mas um vial de 40 ml, o que reduz demais a dor de cabeça em campo, reduz o tempo de trabalho, o tamanho da caixa de isopor, a quantidade de gelo, a produção de efluentes em laboratório, enfim, reduz muita coisa. Além disso, vocês viram que a Vapor Solutions tem uma análise de bag no TO15, né, mais ou menos isso, para amostras de ar, ou seja, é uma análise com limite de quantificação elevado, similar ao limite do bag, porém feito com uma bottle vac e seguindo a metodologia mais sensível do TO15 e não do TO14. E tem mais, tem a possibilidade da eConsulting fornecer um frasco para coleta de amostras de solo, né, para coleta e preservação de amostras de solo, que já vai para análise, o frasco já vai diretamente para análise, sem que um técnico no laboratório manipule essa amostra. Isso é muito legal. Um frasco pequeno que não usa o metanol e não tem problemas do frasco hermético, que é justamente essa manipulação. Mas exige um certo trabalho maior em campo, mas na minha opinião é uma solução fantástica, a gente deveria conhecer melhor isso aí. Mas além de tudo isso, vocês puderam conhecer uma pessoa sensacional, o Giovanni Zandonà, é o coração da parte técnica do Laboratório Consulting. Foi ele que pôs em prática aquelas ideias malucas do Rafinha, do Rafael Sato e do Michel e fez isso com bastante sucesso. Aquele garoto do interior do Rio Grande do Sul que saiu de casa para estudar e não voltou mais, né? E que entrou na eConsulting como estagiário do curso técnico e hoje é gerente técnico, né? Uma história assim, fantástica, uma história sensacional. Agradeço muito ao Giovanni pela conversa, agradeço ao Rafinha por contribuir muito. Vamos ver qual é a música que ele vai pedir na próxima vez. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros do Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e do que nós fazemos aqui nos Estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, no YouTube e outros agregadores, na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio, no screening de notícias e também nas redes. O Instagram é @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Tem o meu LinkedIn pessoal, Marcos Tanaka Riz. Enfim, continuem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.